Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante crédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor aplique e derrame a sua palavra sobre os nossos corações. Bendito seja o seu santo nome. Deixe sua Bíblia aberta. O título dessa mensagem é Nosso Direito Termina em Cristo. Ok? Nosso direito termina em Cristo. Nosso direito termina em Cristo. Aqui aparece mais uma característica dos erros que a igreja de Corinto cometia. Relembrando que nós estamos expondo a carta de Corinto e falando das virtudes, né? Mas também dos erros que o apóstolo Paulo encontrou ali na igreja de Corinto. E nós tínhamos visto ali no capítulo 5 a questão da omissão com respeito ao pecado que estava sendo cometido na igreja, dentro da igreja. E agora o apóstolo Paulo começa a tratar outra questão muito difícil, que era a demanda de litígio entre os irmãos na igreja. Uma demanda de contenda, uma demanda de queixas, uma demanda de brigas, uma demanda de indagações que iam muito além daquilo que a vida cristã e o ensino cristão colocava como sendo parâmetro para a vida deles. Quando a gente olha essa tendência, irmãos, não só nesse pecado, mas em muitos outros aqui da carta de Corinto, nós entendemos, e eu já falei isso aqui várias vezes para vocês, que existia uma influência muito grande do mundo entrando na prática da igreja. E não é diferente hoje.
mas diferente em nossos dias, né? As demandas mundanas, muitas vezes, elas ficam batendo na porta da igreja. De onde é que aqueles crentes de Coríntio, eles aprenderam esse comportamento de ter demandas judiciais, né? Aqui no decorrer do texto a gente viu que a questão era demandas judiciais. Era o caso de um irmão levar outro irmão para a justiça mundana, né? Para ter os seus direitos garantidos, ou passava tempos e tempos ali naquele litígio, naquela briga, naquela situação com os seus irmãos, gerava um mal muito grande, gerava uma falta de testemunho muito grande na vida da igreja. E eles tinham aprendido isso com os exemplos do mundo, porque o mundo grego da época era um mundo muito ligado ao direito. Ninguém toca no que é meu, ninguém toca no meu direito, ninguém toca nas minhas razões, ninguém toca na minha condição de ter, de fazer, de ir, de vir, né? Ou de pensar, de me comportar. Ninguém pode me dizer o que é que eu tenho que fazer, ou me dar algum prejuízo em algum sentido. E se fizer isso, eu irei até as últimas consequências com essa pessoa. Era assim o pensamento grego da época. Quando você vai estudar direito na universidade, você começa a estudar a história do direito e vai lá na Grécia Antiga, né? Mostrando como começou os princípios do direito, as primeiras civilizações a praticar. E na Grécia Antiga era muito difundida essa prática, né? Essa demanda. E isso entra na igreja como se fosse algo aprovado por Deus. E quando o apóstolo Paulo vê, irmãos, ele se levanta e ele chama a atenção daqueles irmãos. E no versículo 1 ele fala uma coisa que é um princípio que nós usamos dentro de casa, no nosso lar, na nossa família. Veja a conotação que a igreja tem de família, não é? No versículo 1 ele diz: vocês se aventuram até questões contra o outro, que isso é normal, na igreja tem, mas vocês se aventuram a submeter esse outro a juízo perante os injustos e não perante os santos. Perante os injustos, perante o mundo e não perante os santos, perante a igreja. Quer dizer, se há entre vós alguma discordância, se há entre vós algum problema, se há entre vós alguma demanda, que vocês possam resolver entre vocês que são cristãos, e não levar essa coisa lá para o mundo. E o ponto 1 da pregação que eu coloquei aqui é justamente isso. O lugar de se lavar a roupa suja é em casa, não é no meio da rua. E nós usamos isso dentro da nossa vivência, do lar, da vida, dos irmãos, dos filhos, né? Aconteceu algo na família, então resolve-se na família. Resolve-se na família. Por quê? Porque ali está pessoas que são ligadas pelo sangue, pessoas que são ligadas pela história, pessoas que são ligadas pelo sentimento. E se há algum problema, que esse problema seja resolvido ali dentro e fique ali no seio da família. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Vocês são chamados a resolver as questões de vocês dentro da comunidade de fé de vocês. Pessoas que pensam da mesma forma, pessoas que raciocinam da mesma forma, pessoas que entendem e vivem a vida com a mesma fé. E Deus vai dar a condição de vocês resolverem as suas questões. Mas não, vocês estão indo para o mundo, vocês estão indo para os injustos. E isso tem sido um mau testemunho para vocês. É como se vocês pegassem a roupa suja e vocês fossem lavar lá no meio da rua, com a ajuda dos incrédulos, causando desprestígio ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados,
Deus, Ele criou a igreja, Ele deu a igreja para que nós vivêssemos essa vida de igreja, e Ele deu, junto com isso, todas as coisas que nos são necessárias. Ele nos deu, irmão, sabedoria para tratarmos todas as coisas. A palavra de Deus diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, e Ele dá. A palavra de Deus diz, amados irmãos, que em Cristo nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. A igreja precisa entender o tamanho da graça que ela recebeu. A igreja precisa entender o privilégio que ela recebeu de ser essa família de Deus, de Jesus, onde Jesus está presente. Eu já vi situações de igrejas, em igrejas, eu não vou falar nomes, né? Por questões éticas, mas de filhos dentro da igreja, crente, processando a mãe. Crentes dentro da igreja processando o pastor. É lógico que cada caso é um caso, né? Se o pastor tiver culpa em alguma coisa ao ponto de ser processado, ele não pode mais nem ser pastor, né? Mas porque o pastor falou alguma coisa, ou agiu de alguma maneira pastoral, a pessoa se sentir lesada e ir ao mundo. E ao mundo para tentar resolver aquilo que ficou mal entendido entre ela e o seu pastor. E isso está acontecendo. Nós falamos algumas pregações passadas sobre a necessidade da disciplina na igreja, e hoje nos círculos eclesiásticos o que é que se fala? Hoje nos círculos pastorais eclesiásticos se fala assim: pastor, vocês tenham cuidado, porque se você disciplinar o membro na igreja, ele vai na justiça processar você. Então tem muito pastor usando como argumento para não praticar a disciplina eclesiástica na igreja, o fato de que ele pode ser processado. Irmãos, atentai em uma coisa: por conta do Evangelho, da verdade do Evangelho, os apóstolos eles sofreram açoites, eles foram presos, eles foram humilhados, eles foram expulsos de cidades, eles foram apedrejados, muitos foram mortos, muitos perderam suas famílias até, e muitas outras coisas que aconteceram na história da igreja por conta do Evangelho. Agora, se uma pessoa ela tem essa malignidade, ela tem essa influência mudando dentro do seu coração, ao ponto de tentar nos levar em um litígio de justiça, porque nós estamos pregando e praticando o verdadeiro Evangelho, que ela faça, mas nós não paramos e não deixamos de pregar o Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Que história é essa? Que eu vou sonegar a verdade por conta de que alguém pode me colocar em justiça ou alguma coisa parecida? Bendito seja o nome do Senhor. Mas a coisa era séria, porque o apóstolo Paulo está dizendo: vocês, irmãos, estão se aventurando em uma coisa que vai causar um mal muito grande para a vida espiritual de vocês. O outro ponto que eu queria mostrar para vocês, do versículo 2 ao versículo 4, é o ponto que nos mostra que existia uma negligência da igreja para com a tarefa deles e para com o destino cristão deles. A tarefa cristã deles era estar praticando justiça, praticando juízo no meio da comunidade, se esforçando para crescer nisso, para entender isso, para caminhar diante dessa realidade. Do versículo 4 em diante: entretanto, vós, melhor, do versículo 3, 2 em diante, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha lá. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas que acontecem na igreja?
Sabe um conceito errado, que eu já falei aqui também outras vezes, e eu quero repetir hoje para vocês, e não esqueçam isso, essa dimensão hoje, que está entrando dentro da igreja de que ninguém pode julgar. Eu não posso julgar ninguém, quem sou eu para julgar? Espera aí, onde é que a Bíblia diz isso? A Bíblia diz que nós não podemos julgar injustamente. A Bíblia diz que nós não podemos julgar sem critérios. A Bíblia vai usar em muitos textos essa definição de que nós não podemos julgar se nós não tivermos propriedade para isso. Mas também vai aparecer muitos textos na Bíblia dizendo que nós devemos julgar. Devemos julgar as profecias. Quem foi que disse que se levantar um profeta no meio da igreja e falar alguma coisa dizendo que é de Deus, eu tenho a obrigação de concordar com ele naquela hora ali? Não tenho obrigação. Eu posso ir orar, eu posso duvidar, eu posso ficar sem entender aquilo ali e precisar de um tempo para orar a Deus. Porque Deus, aqui dentro do livro de Coríntios, lá no capítulo 14, ele fala isso, para a igreja julgar as profecias. Para a igreja julgar as coisas espirituais que acontecem no meio da igreja. E aqui ele está dizendo que a igreja, irmãos, ela é chamada para julgar o mundo. Os textos bíblicos não vai dar tempo da gente ler, talvez um ou dois daqui a pouco, mas dão conta de que no juízo final, Deus, Jesus, irmãos, irá julgar o mundo caído, irá julgar os anjos caídos, é o que está no texto aqui também, lá na frente, e a igreja irá participar desse julgamento. A igreja terá força ativa nesse julgamento. Os apóstolos terão força ativa nesse julgamento. Então a igreja, ela pratica isso nela mesma, dentro dela mesma, na sua vida de igreja. Para que haja sabedoria, discernimento e para que haja graça de Deus na vida da igreja. Então é uma tarefa dada por Deus. É uma tarefa que aponta para o destino cristão, o destino de julgar o mundo, o destino de julgar todas as coisas. Mas ele fala assim para aquela igreja: vocês estão se achando indignos de julgar as coisas mínimas. O que aconteceu com a igreja de Corinto para eles chegarem numa situação dessa, irmãos? É quando a igreja ela anda, crendo no Cristo Salvador, Redentor, bendito e poderoso, mas ela anda do jeito dela. Ela anda longe da orientação de Deus. Ela anda longe da palavra de Deus. Ela anda longe dos conceitos de Deus. E ela vai criando seus próprios conceitos. Ela vai criando a sua própria forma de ver as coisas, de julgar as coisas. E vai se distanciando da vontade e da palavra de Deus. Versículo 3: não sabeis vós que havemos de julgar os próprios anjos? Aqui é os anjos caídos, é lógico. Havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Irmão do céu, olhe para mim. Crente, Deus nos chamou para ser uma igreja de mente, de vida e de ação ativa na sociedade, na nossa vida de igreja, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e no mundo, irmãos. O mundo civilizado é um mundo cristão. Por conta de quê? Por conta desses princípios que vêm do Evangelho, que vem de Cristo, que em muitos lugares são negligenciados. Mas por isso que o Evangelho se espalhou pelo mundo, porque o Evangelho tem esse poder, o Evangelho tem essa característica, e o cidadão, quando abraça o Evangelho de verdade, ele se torna alguém importante na sua vida, na sua vivência, no seu ambiente de influência, onde ele chegar, com os princípios do Evangelho, ele vai fazer a diferença, porque o Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus, meus queridos. Ah não, porque não pode julgar, não sei o que, isso, aquilo outro. Quem é que diz que não pode julgar? Quem é que diz que você não pode denunciar o erro? Quem é que diz que você não pode denunciar o pecado?
um grande lutador pelos direitos sociais dos negros nos Estados Unidos do século XX, né? Do início do século XX. Ele falou assim, o problema, presta atenção, ele falou assim, o problema não é o estardalhaço que os maus fazem, que as pessoas ruins fazem. O problema é o silêncio dos bons. O problema é quando aquela pessoa que conhece a verdade, que sabe identificar o erro, que sabe que muitas coisas não estão certas, o problema é quando essa pessoa se cala. Nós temos agora, nessa semana, notícias vergonhosas, mais uma, né? Do nosso país, em que frigoríficos de renome no país estavam vendendo carne falsificada. Está passando direto aí no jornal. Isso só veio à tona porque uma pessoa decidiu que não ia ficar mais calada. Uma pessoa decidiu que não ia ficar mais calada. Foi lá e denunciou. Justiça. Justiça verdadeira é um dos princípios fundamentais da vida cristã. Todos os profetas do Antigo Testamento, eles clamavam ao povo de Israel: voltem a praticar os atos de justiça do Senhor. Voltem a praticar os atos de justiça do Senhor. Israel negligenciou esse chamado, essa convocação. Israel, no tempo em que Deus determinou, foi entregue nas mãos do inimigo, por conta da sua negligência, irmãos. Julgar uns aos outros, certo? Isso é um princípio dado por Deus. Julgar aquilo que eu faço, os meus próprios erros, a minha relação com o meu próximo. O princípio maior do julgamento, irmãos, e dessa relação entre irmãos em fé, está em Mateus capítulo 18. O que é que vai falar lá? Que se eu tiver algum problema entre eu e meu irmão, a primeira coisa que eu tenho que fazer não é chamar o pastor, não é ir procurar conselhos com alguém ou alguma coisa parecida. A primeira coisa que eu tenho que fazer é chamar o irmão, a pessoa com quem eu tenho um problema, e trazer ele para mim e dizer assim para ele: ó, nós temos esse problema, não ficou resolvido, vamos resolver? Vamos conversar? Onde é que ficou as lacunas? Onde é que ficou as arestas? Vamos consertar. E aí a Bíblia diz, irmãos, que se essa pessoa não aceitar, você deve chamar mais uma pessoa, uma testemunha, e novamente tentar entrar em acordo com esse irmão. E se essa pessoa, mais uma vez, não quiser o acordo, você agora deve levar o assunto à igreja, ou seja, ao pastor, à assembleia da igreja, aos líderes da igreja que possam ajudar, para que haja ali reconciliação, para que haja ali perdão, para que haja ali um religamento, para que haja uma solução. E quando Deus dá esse processo para que a igreja pratique, é porque na prática desse processo, Deus age e as soluções de Deus acontecem. Mas eu, como pastor, quantas vezes as pessoas não vêm e me procuram e dizem: pastor, o senhor não sabe o que o irmão fulano de tal fez comigo. Eu digo: o que é que o irmão fulano de tal fez com você? Fez isso, isso e isso. Eu falo assim: então é o seguinte, você já foi falar para ele esse seu sentimento aí, essa sua dor, essa sua revolta por conta disso que ele fez? Ah, não fui não. Então pronto. Antes de eu lhe dizer qualquer coisa, procure o seu irmão, sente com ele e fale: meu irmão, você errou nisso, nisso e nisso, eu estou magoado, eu estou triste, nós precisamos conversar. Irmãos, quantas pessoas saem
do gabinete pastoral ou do aconselhamento e não vão fazer aquilo que a Bíblia, né? Não sou eu pastor, a Bíblia está ensinando. E ali continua o litígio, continua a contenda e continua a falta de acordo entre aqueles que são irmãos em Cristo. Por conta da nossa própria não sabedoria de tratar as coisas que Deus nos deu as ferramentas para que nós possamos tratar. Deus já nos deu. No texto lá, em Mateus também, vai dizer, por exemplo, que se seu irmão pecar contra você várias vezes, 70 vezes no dia, você perdoa essas mesmas vezes. Ou seja, não é uma soma que você tem que fazer, quando chegou ali 70 vezes 7, acabou o seu limite. O entendimento ali é que você precisa ter esse comportamento de perdão, de reconciliação, continuamente. Porque ninguém vai machucar ninguém 70 vezes 7 num dia. Mas o entendimento é que eu esteja pronto para sentar, para conversar e para fazer entrar em acordo, para ver aquilo que deve ser algo natural para a vida cristã. O me perdoe. Aquilo que deve ser algo natural para a vida cristã. Não reconheço que estou errado. Aquilo que deve ser algo natural para a vida cristã. Eu não concordo com o que você fez, mas eu me submeto. Quando se trata de uma questão de liderança, por exemplo. E aí, irmãos, nós glorificamos a Deus por aquilo que o Espírito de Deus Ele dá para nós sermos igreja. É o que vai falar lá no final do versículo que nós lemos, versículo 11. Nós somos lavados pelo Espírito, nós somos santificados pelo Espírito, nós somos justificados em nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Nós somos capacitados a praticar essa verdade de Deus. Nós somos capacitados a praticar a justiça de Deus na nossa vida. Deus deu a igreja, irmãos. Agora, se há necessidade de arrependimento, se há necessidade de transformação, se há necessidade de postura, se há necessidade de decisão de fazer as coisas diferentes, deve partir de nós. Tem um princípio muito simples, né? Que o pastor Silas Malafaia fala muito nas pregações dele. Eu não lembro isso de agora porque eu não ouço mais o Malafaia, mas eu lembro de novo, quando comecei a ouvir o Evangelho, eu ouvia muito ele pregando, ele dizia assim, e é verdade, dizia assim: meus queridos, Deus é capaz de abrir o mar vermelho novamente. Deus é capaz de fazer os céus se abrir e maná descer do céu novamente, para nos dar uma vitória, para nos dar uma bênção, para fazer aquilo que nós precisamos. Mas Deus só vai fazer isso quando nós não pudermos fazer. Tudo aquilo que nós pudermos fazer, não acho que Deus vai descer do céu e vai fazer por mim e por você. Deus não vai descer do céu e não vai pedir perdão por você ou uma pessoa que você magoou. Deus não vai descer do céu e vai reconciliar alguém com você que você não procurou reconciliação. Quem tem que fazer isso somos nós. Quem tem que fazer isso somos nós que estamos debaixo dessa autoridade de Deus e temos essas ferramentas em nossa vida para nós praticarmos o Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Lá no versículo 5 e 6, aparece mais uma vez o pecado da omissão. Ele diz assim: para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Olha a pergunta que ele faz. Eu falo isso para a vergonha de vocês. Não há nenhum que tenha sabedoria entre vocês para ser um reconciliador, para ser um divisor de águas, porque lá no início coisas que estivessem relacionadas à espiritualidade, mas quando chegavam nas mais importantes, eles não conseguiam. Quando chegavam naquelas coisas que são mais profundas e mais necessárias à vida cristã, eles falhavam. E ele fala assim: não há nenhum entre vós. Eu digo isso para a vergonha de vocês, porque vocês querem ser tão sábios. E quando necessita de uma postura de sabedoria
vocês não conseguem vencer, vocês não conseguem se resolver. Versículo 6. Mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão, e isso perante os incrédulos. Quer dizer, não há ninguém entre vós com sabedoria para ajudar. Então o que acontece é que vocês estão indo a juízo para a vergonha de vocês. Então eles estavam pecando, irmãos, por omissão. A omissão de ter sabedoria, a omissão de buscar a solução em Deus, a omissão de se colocar diante de Deus para que Deus derramasse graça sobre a vida deles de igreja e não precisasse deles sofrer essa vergonha diante dos incrédulos, diante do mundo. Mais um pecado de omissão. Deixar com que o mundo resolva aquilo que Deus pré-ordenou que nós mesmos devemos resolver. Isso é uma vergonha para a vida cristã e para o mundo cristão. E aí, irmãos, nós vamos lá para o versículo 7, versículo 8, que nos mostra um princípio que era o mais importante que fazia aqueles irmãos errar e nos faz errar ainda hoje, tá? Que vinha dessa invasão do mundo, né, que a filosofia grega trazia através dos princípios de direito, da falta de percepção, da falta de domínio deles da palavra de Deus e dos princípios de Deus, certo? E de vivenciar isso na vida deles como sendo o melhor para eles. Lá no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 8, nós vemos que quem não se acostuma a perder está traindo a vocação cristã. Quem não se acostuma a perder está traindo a vocação cristã. Versículo 7 diz: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós. Ou seja, entre crentes, tá? Se um dia chegar a necessidade de ir a um tribunal humano de demandas entre crentes, independentemente de quem ganhe ou de quem perda, todos já perderam, porque envergonharam o Evangelho. É isso que o apóstolo está falando. Então só de existir isso entre vós já é derrota para vocês. Não tem essa porque eu fui para o juízo e lá eu ganhei a demanda. Você não ganhou, você perdeu. Você perdeu. Porque você não resolveu aquilo que tinha de resolver da maneira de Deus, da forma que Deus queria que você resolvesse. Você já perdeu. Perdeu e perdeu feio, porque você envergonhou o Evangelho. Só existir demanda entre vós já é derrota para vós outros. Porque não sofreis antes o dano, a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? E aí aparece o princípio que somente quem é crente para obedecer esse princípio. Somente quem entendeu o Evangelho para obedecer essa verdade. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, é anti-humano, tá? A postura humana é que se eu tiver direito, eu não abro mão do meu direito. A postura humana é que se eu tiver certo, acabou. Eu vou até as últimas consequências, porque eu estou certo. A postura de Deus é que, se correr o risco de um escândalo acontecer por conta de uma demanda, de uma intriga e de um litígio, se correr o risco de se envergonhar o Evangelho, ou de algum mal acontecer
Porque isso é natural na vida cristã. Na vida cristã, nós sofremos injustiça sim. E nós sofremos injustiça porque nós fazemos justiça. Nós sofremos injustiça porque nós batalhamos pela justiça. E muitos danos irão vir por conta disso. Por conta de nós amarmos a justiça. Então aquele que ama a justiça e que vive no Evangelho, que é a justiça, tem que estar pronto a sofrer o dano e a sofrer injustiças por amor ao Evangelho. Em outras palavras, você perde para ganhar, irmãos. Você perde aqui, você perde no âmbito humano, mas você ganha no âmbito espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Você ganha na presença de Deus. Você ganha em crescimento espiritual. Você ganha em vida espiritual. Você ganha em vida com Deus. Esse é o princípio que Jesus fala quando está com seus discípulos e diz: se alguém te toma a tua túnica, oferece para ele outra. Se alguém te força a caminhar uma milha, vai com ele 2. Se alguém bate na tua face, não é literal que você vai levar um soco na face, né? Pelo amor de Deus, não é assim também. Mas é isso, é esse o princípio. Se você sofre um dano, então dá o outro lado, para que a pessoa saiba que você está preparado para viver essa vida cristã, essa vida que sofre danos por amor ao Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Ai, irmãos, como o Evangelho é poderoso. Quando isso acontece, né? Irmãos que vão além da dimensão cristã para resolver seus problemas. Nós estamos quebrando princípios éticos que são muito fortes na palavra de Deus, e nós estamos quebrando princípios do amor fraternal, irmãos, que é algo central na palavra de Deus. Amar o próximo, amar o seu irmão, amar aquela pessoa até que ele fez algum mal, mas amar porque você tem o coração de Deus, o coração cristão, o coração preparado, o coração cheio da graça e do poder de Deus na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Para encerrar, ele faz uma comparação agora entre aqueles que praticam, né, esse litígio, né, essa demanda, essa prática contenciosa que vai além dos limites cristãos, com outras práticas que são reprovadas e que claramente não se compactuam com o reino de Deus. Entenda que o reino de Deus aqui é a dimensão de viver a vida de Deus aqui na terra, desfrutar das coisas que Deus nos dá como igreja para desfrutar aqui na terra, e também os céus, a glória, a eternidade, né? A vida eterna. Então ele começa a fazer essa comparação no versículo 9 em diante, e ele diz: ou não sabeis que os injustos, olha lá, os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, às vezes a gente está dentro da igreja com o coração totalmente iludibriado pelo inimigo, ou por nosso próprio orgulho, achando que o meu direito tem que prevalecer contra a vida daquele irmão ou daquela pessoa que de repente pecou contra mim. E eu julgo aqueles que não herdam o céu, o reino de Deus, eu me acho o merecedor
mas a palavra me compara. Quando eu sou uma pessoa assim, né? Que quero que os meus direitos vão acima dos direitos de todos os que estão em minha volta. A palavra de Deus me compara com um adúltero, me compara com um sodomita, que eram aqueles que praticavam as perversões sexuais lá de Sodoma e Gomorra, tá? Mesma coisa. Me compara com um idólatra, me compara, amados irmãos, com um ladrão, me compara com um bêbado, me compara com um avarento, me compara com um afeminado. Irmãos, e a palavra de Deus diz que eu também não herdarei o reino de Deus, assim como esses não herdarão. Porque isso não é postura de alguém que diz que nasceu de novo e que tem Jesus Cristo vivendo em sua vida. Se Jesus vive em nós, nós perdemos aqui nessa terra para ganharmos na eternidade. Amém, irmãos? Por quê? Porque fostes lavados, porque fostes santificados, porque fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. É por isso que o mundo não entende as coisas espirituais. É por isso que o mundo olha para aqueles que vivem a simplicidade do Evangelho e acham que são tolos, acham que estão perdendo a vida. Mas a palavra de Deus diz que aquele que perder a vida, né, do ponto de vista humano e mundano, ganhará nos céus. Mas aquele que ganhar a vida nesses direitos dos corações dos homens, perderá a vida eterna nos céus. Amém, irmãos? Que o Senhor aplique a sua santa palavra às nossas vidas e aos nossos corações. Vamos nos colocar de pé para orar no nome de Jesus. Amém? Bendito seja Deus. Glória ao nome do Senhor nosso Deus.